Devido às propriedades do número e, frequentemente a gente gosta de escrever em cálculo exponenciais assim, usando e como base, né? Onde é esse número aqui. Então, o que podemos fazer é reexpressar qualquer exponencial, c vezes a elevado a x, escolhendo alfa nessa aqui, para multiplicar o x, certo? Dessa forma a gente pode escolher qualquer crescimento exponencial e escrever ele usando e esse número especial como base. Então, no caso, se o alfa for maior que zero, né, então é porque o a aqui é maior do que 1. Tá? E quando o alfa for menor do que zero, esse número aqui for negativo, é porque o a dessa base aqui é menor do que 1. Ou seja, o alfa maior que zero representa exponenciais crescentes, né? Enquanto um alfa menor do que zero representa uma exponencial que decai assim, né? À medida que na hora que você faz o x aumentar, ela fica cada vez mais próxima de zero. Muito bem. E como que a gente faz isso? Como que a gente passa de uma exponencial para exponencial i? Se tivéssemos essa exponencial aqui, digamos que alguém diga que tem essa daqui, ó, 100 vezes meio elevado a t. Então essa é uma exponencial onde para cada unidade de tempo aqui, o valor cai pela metade, né? Você multiplica cada unidade que você somar no tempo, você vai, na verdade, fazer mais uma multiplicação por meio, então o valor total vai cair pela metade. Isso daqui pode ser reescrito como uma exponencial assim, 100 vezes, aqui tem uma taxa, que a gente chama de taxa exponencial, tá? Um alfa, e vezes t, né? Ok? Então, essa é a forma que a gente pode expressar. A questão é, quem é alfa? Como calcular alfa? Né? Esse valor que eu devo colocar aqui. Eu tenho aqui o valor meio, e aqui eu gostaria de escolher o alfa para que essas duas coisas fossem iguais. Como que a gente faz isso? Né? Quem é o valor de alfa? Então, ou seja, queremos de modo que essas duas coisas aqui sejam iguais, portanto, eu gostaria que meio fosse exatamente e elevado a alfa. Né? Então, qual o valor de alfa para que meio seja e elevado a alfa? Bom, para isso que a gente introduz uma operação chamada logaritmo. Quando a gente precisa escrever isso, definir quem é o alfa, de tal forma que e elevado a alfa resulte em meio, a gente diz que a gente calculou o log, né? O log na base e do número meio. Então, 2 elevado a menos 1, aqui está representando este número aqui, número meio. Tá? Então, esse alfa que eu devo colocar aqui no expoente é dado, se eu quiser definir ele, por essa operação aqui. Ó. O log na base, a gente fala log na base e de meio, que na calculadora é aproximadamente isso daqui. Trunquei aqui no terceiro dígito. Tá? É um número negativo. Ok? Então, assim eu posso reescrever essa exponencial com meio aqui, usando um valor alfa, substituindo aqui esse valor para alfa. Tá? Então, essa é uma das utilidades da operação do logaritmo, que a gente vai ver agora em detalhes. Tá? Muito bem. Vamos falar agora um pouco de função e função inversa. Tá? Isso porque a gente está precisando falar do logaritmo, da função logaritmo na base A. Né? Isso é a função, esta aqui é uma função inversa a elevado a x. Uma é inversa da outra. Tá? Então vamos aproveitar e falar um pouco sobre função, função composta e função inversa. Como que funciona a função composta? Né? Vamos pensar assim,
Uma função é uma regra que, de alguma forma, pega x dentro de um conjunto. Então, a gente chama esse conjunto aqui A. Então, x pertence a esse daqui, o conjunto A. E f é alguma regra que associa a esse x, a cada x de A, um elemento em B. Tá? Ok? Essa regra pode conter, pode ser muito variada, ela pode conter regrinhas, mecanismos, operações aritméticas como uma calculadora, tá? Toda uma circuitaria lá de lógica, de se isso, então aquilo. O fato é que você tem que sair, no fim da regra, com um elemento aqui. Vamos pensar sempre em que A e B são conjuntos, subconjuntos dos reais. Assim como a função g, também vamos pensar que o domínio de g e o contradomínio chamado de D são subconjuntos dos reais. E o que acontece? G é simplesmente uma regra diferente. Tá? Também tem regras, também pode ter operações aritméticas, pode ter todo tipo de artifício aqui dentro de G. O fato é que ela tem que ter a propriedade de função. Para cada, se você entra com um número real dentro dela, sai dela um outro número real, um único número real. Tá? Muito bem. E o que é a composta? Composta nada mais é do que pegar um valor de x, calcular o valor de f, depois pega o valor que sai aqui, coloca dentro da g, e aí você sai com um novo valor real. Tá? Por isso, a gente pode escrever a composta assim, né? Como g do resultado de f avaliado com o argumento. Isso aqui que vai dentro da função chamado de argumento. Né? Então aqui, esse argumento entra dentro da função f. O resultado da função f é o argumento que entra dentro da g. Tá? Outra notação para isso daqui é assim. Né? Essa é outra notação para essa expressão aqui. Tá? Muito bem. E aqui, então, está os passos dos conjuntos em que x segue. Né? Ele começa no conjunto A, passando dentro de f. F de x é alguma coisa que pertence ao conjunto B. Para que eu possa usar ele como argumento de G, ele precisa ser alguém que pertence ao conjunto C. Tá certo? Porque G só funciona se eu colocar um valor dentro do conjunto C. E colocando dentro de C, o resultado é G de f de x, que é alguém que está aqui no conjunto D. Tá? Esses conjuntos aqui, como vocês devem saber, esses daqui são chamados de domínio da função. Esse daqui é domínio de f, domínio de g. Por que a gente precisa respeitar o domínio? Porque é onde o mecanismo aqui funciona, é onde a regra funciona. Se você pegar algum x que não pertence a esse domínio e colocar dentro da regra, sabe-se lá o que vai acontecer com a regra, não sabe se vai sair alguma coisa ou se vai fazer sentido. Tá? Ok? Então, tem que respeitar, sempre colocar coisas que estão dentro do domínio. Então, aqui é preciso que isso daqui esteja dentro do domínio da G. Muito bem. Então, o que é a função inversa? Né? Digamos que G seja a inversa da f. O que vai acontecer? Então, G é dita a função inversa de f quando acontecer o seguinte. Se você pegar um valor do domínio de f, colocar dentro de f, calcula f de x, é alguém dentro do domínio de g, então você avalia em g e aqui como resultado sai o valor de x que entrou aqui. Então os dois valores coincidem. Tá? Então é dizer que g de f de x é igual a x. Okay? Resulta no mesmo valor x. Muito bem, então nesse caso a gente diz que a g é a função inversa de f e escreve o seguinte.
a gente escreve f a menos 1. Põe um menos 1 aqui em cima para denotar a g, para dizer que essa g aqui é a inversa da função f. Então a inversa fica com esse menos 1 anotado em cima. Tá? Então, essa é a notação de função inversa. Vamos ver aqui o logaritmo. Né? Como que funciona o logaritmo? Queremos interpretar a exponencial e o logaritmo como funções, uma inversa da outra. Então vamos ver o domínio e o contradomínio delas. A de x. A de x pega valores reais, você pode pôr qualquer expoente real aqui, positivo, negativo, zero, vale tudo. E a elevado a x, porque a é um número, convencionamos que a é sempre um número positivo, tá? Então, o resultado vai ser uma potência de um número positivo, que vai ser um número real positivo. Tá? Denotei aqui um maisinho. E, então, a gente, em particular, vai ter números reais positivos vindo daqui. Tá? E aqui não tem zero. Okay? Zero não pertence. Estou supondo que aqui zero não pertence a esse conjunto. Então, o que vai ser o logaritmo? O logaritmo vai pegar um valor que pertence aos reais positivos. Né? Então, dentro do logaritmo só vale por valor real positivo. Não vale por zero nem número negativo. Então, o log na base A vai ser uma função que pega valores reais positivos e retorna algum número real. Então, aqui sim, o valor do log, esse resultado aqui pode ser um número negativo ou pode ser zero. Tá? Qual que é a conexão com o exponencial? É assim. Então, o que é exponencial? Você dá o valor de Q e a regra te dá P. Certo? Você calcula daqui para cá. Então, essa, digamos que é a função f. Tá? F pode ser exponencial. Quem seria a inversa? A inversa é o seguinte, você dá o valor de P e ele te dá o valor do expoente que você deve colocar em A. Esse é a função inversa. Tá? Então, essa é a inversa da primeira. Então, está aqui, a regra é assim. Né? Se você dá um valor Q, a função f calcula A elevado a Q. Certo? É um cálculo. E aí, chama isso daqui de P. Tá certo? Então, deu uma letra para ele. Para A elevado a Q, ganho a letra P. Eu pego a letra P, ponho dentro, passo dentro da inversa de f menos 1, e eu volto de novo com a letra Q. Qual o símbolo que a gente usa para essa operação? Para a conta que foi feita aqui dentro. Para essa associação, a gente usa essa notação aqui. É o log na base A do valor P que entrou dentro dessa função aqui. Tá? Então, esse símbolo significa que ele é o expoente que deve ser colocado em A para que A elevado a esse expoente resulte no valor P. A informação está toda aqui. Ó. Certo? P está aqui e o A vem anotado aqui logo abaixo do nome log. Ok? Então, em palavras, repetindo aqui, ó, o log de P na base A é definido como um número, ele é um número real, então isso tudo aqui é um número real, que é o número real que devemos elevar à base A, tá? Para que o resultado seja P. Okay? Então, o número real que devemos elevar à base A para que o resultado seja P. Muito bem. Assim, sempre vale que P é A elevado a Q, é o mesmo que o log de A de P, dizer que isso daqui é o valor Q. E aqui tem um modo interessante de escrever o log, tá? Essa identidade. Ok? Então, você pode pensar que então, A, P e Q são um par, onde
associado à base A, onde Q é o expoente, P é o resultado da conta, né? Se você colocar o resultado aqui e perguntar qual o log na base A, você obtém o expoente Q. Muito bem. Então, esse modo interessante de escrever é usar o seguinte, chamado levantar o P. Você pega e põe ele para cima, né, no expoente. Pensa assim, pega essa expressão, P é A elevado a Q, correto? Mas Q é o log na base A de P. Então, se você escrever isso daqui no lugar de Q, você obtém a seguinte expressão. P é A elevado ao log na base A de P, certo? Log de P na base A, tá? Então, esse daqui é o valor Q, que está aqui no expoente, tá? Então, quando a gente usa isso daqui, não aparece a letra Q, mas o P que estava aqui, ele é igual a uma expressão que é elevar A ao log de A do P, né? Então, agora o P aparece levantado aqui no expoente, tá? Mas nada mais é, essa expressão nada mais é do que o próprio P. Muito bem. Então, vamos em frente. Algumas expressões envolvendo log que a gente sabe simplificar ou calcular. Então, suponha aqui que você tenha raiz de 8, né? Então, se você tem a expressão raiz de 8, 8 elevado a meio é o que representa isso, né? É esse número aqui em representação decimal. Qual é o log desse número aqui na base 8? Então, o log desse número na base 8 é meio, certo? Porque 8 elevado a meio é esse resultado aqui, tá? Então, está aí. Nada mais é do que a leitura desse expoente na base que aparece aqui. Outra forma de escrever, similarmente, é assim, né? Se eu quiser, eu posso escrever raiz de 8 como raiz de 2 elevado ao cubo, certo? Que é 2 elevado a 3 meios. É o mesmo número, tá? Agora, eu posso tomar o log desse número na base 2. Né? O log na base 2 vai resultar em 3 meios. Mudou a base, né? Então, eu mudei a base e eu mudei aqui, e mudou o expoente, correto? Então, está aqui, ó. E, no caso, se você escolher log na base 2, o resultado vai ser 3 meios. E o que acontece se você pegar o log de um número que é menor do que 1, né? Então, 1 sobre 25. Vou pegar o log na base 5. Isso daqui é menos 2. Por que é menos 2? Porque esse é o expoente que eu devo elevar à base para que o resultado seja isso que está aqui, certo? Então, 1 sobre 25. Tá? Então, 2 elevado ao quadrado é 25, com o sinal de menos aqui é porque ele está no denominador. E aqui tem outro exemplo. Se você pegar log na base 7 da raiz quinta desse número aqui, de 343, dá 3 quintos. Por que dá 3 quintos? Porque 2 elevado a 3 quintos é a mesma coisa que raiz quinta de 7 ao cubo. E esse número aqui, 343, é 7 ao cubo. Então, novamente, esse é o expoente da base, para que dê o resultado. Então, está aqui, ele é o resultado do log. Então, expoente, resultado do log. Em geral, o cálculo do log, se você precisar de uma expressão que não tem uma facilidade para expressar, para colocar a base a um expoente, em geral, você vai precisar de uma calculadora para obter um resultado, se você quiser um resultado numérico. Vamos ver agora o gráfico do logaritmo. Eu vou escolher o logaritmo na base 2 para fazer o gráfico, tá?
Então, como que funciona? Exponencial, se você tem um número q, passa pela função f, sai 2 elevado a q, né? Se você coloca o resultado, passa pela função logaritmo, você tem o log na base 2 do número p aqui. Essa é a relação expressa por essa conta aqui, né? Por essa igualdade. Então, como que fica esses valores de p dado q, né? Quero dar o valor de q e então calcular p através da exponencial e vice-versa. Dar um valor de p e calcular q usando o logaritmo. Basicamente, o gráfico é uma tabela com infinitos valores, né? Então, q, os valores que entram aqui, certo? Tem que pertencer aos reais, né? E vai sair aqui um valor que é um real positivo, tá? Então, q vai percorrer os números reais, ok? E do lado de cá, 2 elevado a q, vão sair valores que são reais positivos. Então, coloquei alguns aqui, para a gente marcar, fáceis de calcular. Então, 3 menos 3, então 2 elevado a menos 3 é 1/8. 2 elevado a menos 2, 1/4, menos 1 é meio, e assim por diante. 2 elevado a 0 é 1, elevado à primeira, elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Tá? Mas, na verdade, q está percorrendo os reais, então eu tenho infinitos valores aqui da reta real, resultando em infinitos valores aqui também numa reta real. Tá? Aqui sempre com valores positivos. Mas se você quiser pensar que você tabelou, que isso daqui são linhas de uma tabela, cada parzinho é uma linha de uma tabela, então você pode fazer a consulta da tabela para calcular exponencial. Então, uma vez escrito isso daqui, você consulta, dá um valor de q aqui, lê o resultado ali. Dá um valor de q aqui, lê um resultado ali. Tá? Então, é uma consulta, né? É um tabelamento aqui dessa expressão aqui, né? Através de uma tabela, só que, na realidade, são infinitos valores que existem aqui para q. O que acontece entre p? Como é que vai fazer a função log? Agora eu quero fazer o caminho inverso. Eu quero dar um valor p e eu quero obter o expoente q, que corresponde a esse valor p aqui, né? Ok? Eu posso, então, rearrumar a tabela, né? Eu posso fazer o seguinte. Você dá um valor de p, por exemplo, se você der 1/8, o expoente que eu devo colocar é menos 3, certo? Esse é o expoente que eu devo colocar em 2 para resultar num 1/8. Eu sei disso porque eu tenho a tabela do lado de cá, certo? Ok? Então, se você quiser consultar, você dá um valor nessa coluna aqui, certo? Um valor aqui, e obtém um valor aqui correspondente. Eu simplesmente estou consultando essa coluna aqui, dessa coluna para lá, certo? Se você pensar, essa coluna aqui é igual a essa, e essa é igual a essa daqui. Ok? Então, a função exponencial e o log, se você quiser pensar, simplesmente são consultas numa tabela, só que em direções contrárias, né? Uma calcula para cá, que é exponencial, para cá é log. Se você quiser pensar, para cá é log, e daqui para cá é consulta exponencial. Tá? Eu nem precisaria anotar todas, né? Mas, quando a gente escreve em matemática, a gente precisa de funções para conseguir formalizar todas as propriedades. Então, a gente pensa que a função, né, que a função exponencial, é uma que pega valores reais nessa coluna, entram aqui, e aqui saem valores reais positivos aqui. Okay? O log faz o caminho inverso. Pega valores
reais positivos e retorna valores reais, tá? Ok? Mas não esqueça, basicamente é uma tabela, isso daqui é uma tabela de valores do log de x na base 2. Só que não é uma tabela genuína, porque ela não consegue ser escrita linha por linha. Você teria que, na verdade, pegar o conjunto dos reais e mapear no conjunto dos reais positivos, certo? Fazer uma conexão entre esses dois conjuntos aqui, tá? E nessa conexão a gente obtém uma representação que a gente chama de gráfico, está aqui. Então, como é que é o gráfico gerado por esses números aqui, né? Então, a exponencial é 2 elevado a q, eu coloco q na horizontal, então representando essa coluna aqui, e associo a um 2 elevado a q aqui na vertical, sempre valores positivos aqui, né? Então, tá aqui, ó, eu pego um valor aqui, vou até o gráfico e vejo qual o valor em y. É assim que a gente consulta o gráfico com a função. Ou seja, você está consultando uma tabela de valores, só que essa tabela tem infinitos valores aqui, e quando você pinta eles, conecta eles, você obtém uma linha de um gráfico, né? O logaritmo é a tabela lida na outra direção. Okay? Na horizontal a gente põe o valor de P e na vertical a gente põe o valor de Q. Tá? Então a tabela está sendo pensada assim, que eu pego um valor de P, consulto aqui e o resultado está aqui. Okay? E o que é que está trocado? Né? Daqui para essa daqui que era a linha horizontal, aqui passa a ser o resultado aqui na linha vertical, e vice-versa. Essa daqui que era o resultado passa a ser a escolha aqui, né? Escolha da primeira coluna. Aí você obtém um resultado na segunda. Então ela está aqui, ó. Esses valores são pensados aqui e o resultado deles aqui, tá? Por isso que o gráfico muda de posição. E se ele está nessa posição aqui, ele vem para cá. Ok? Como que aconteceu isso? É porque os eixos foram trocados de posição, né? Se inicialmente um está assim e depois o outro assim, depois eles ficam trocados. Um eixo fica na horizontal para cá e o outro na vertical para cá. Então ele faz um movimento assim. Tá? É mais ou menos isso daqui. Tá? Ele está nessa posição e aí ele vira assim. Ok? Muito bem. Então, essa é a relação entre os dois gráficos. Vamos ver melhor aqui. Tá? Aqui é o gráfico de verdade, né? Colocado feito no GeoGebra. Tá? Então aqui está com os valores exatos. Esse daqui é exponencial. Então essa daqui é o 2 elevado a x. Tá? 2 elevado a x. Para x igual a 0 isso vale 1. Para x igual a 1 vale 2. Tá? E assim por diante. Okay? Qual é o gráfico do ln não, log de x na base 2. Tá? Log de x na base 2 é esse gráfico aqui, essa curva aqui. Okay? Qual é a relação dessa daqui, com essa daqui? Okay? Repetir a exponencial, o gráfico da exponencial aqui de forma pontilhada. Né? Então, esse daqui é o gráfico do log na base 2, e a relação é que um ponto que pertence aqui, né, um ponto, por exemplo, aqui está o ponto 1, 2, no gráfico da exponencial, esse ponto aqui, 1, 2, o que acontece? A tabela inverte a posição, né, dos números, certo? Então, ele vai parar aqui
no 2, 1, certo? Então aqui está consultando na função exponencial, aqui na função logaritmo. Tá? Então tem essa troca, cada ponto que está aqui corresponde a um ponto de cá, esse ponto aqui, a esse ponto aqui, esse daqui, a esse daqui, e assim por diante. Por isso que tem essa, a gente pensa que é uma imagem espelho com respeito a essa diagonal aqui, né, dado pelos valores onde a coordenada nos dois eixos são iguais, certo? Então a gente fala que essa daqui é a reta y igual a x normalmente, né? Ok? Então um gráfico é a imagem espelhada do outro com relação a essa reta, tá? Então vamos ver aqui pontos especiais do gráfico, né? Do gráfico do logaritmo. Log de 1, né? Em qualquer base A, não precisa ser base 2, qualquer base, logaritmo de 1 vale 0, tá? Porque A elevado a 0 é sempre 1. Então esse ponto está aqui, certo? Esse ponto está aqui no gráfico. Então o log sempre corta esse ponto 1 no eixo x. Por outro lado, se você notar aqui, exponencial, porque exponencial de 0 vale 1 e porque as exponenciais todas passam por esse ponto que vale 1 aqui no eixo y. Outra coisa, então, log de A na base A vale 1, sempre. Né? Por quê? Porque A é, na verdade, A elevado a 1. Certo? Então você pode pensar no expoente 1 aqui. É esse ponto que está no gráfico aqui. Esse gráfico é na base 2, A está valendo 2, ok? Mas isso corresponde a esse ponto aqui. Então log de A, onde esse número aqui é a base, vai resultar em 1. E aqui, exponencial de 1 vai resultar no valor da base A. E de forma geral, se você tiver log de A elevado a M, o resultado é M. Por quê? Porque sim, né? Porque A elevado a M é A elevado a M. Né? É o expoente que você tem que levar A para que resulte em A elevado a M, que é isso daqui. Tá? Ok? Então, muito simples. Esses são pontos fáceis de obter quando a gente está trabalhando com o log. Tá? Aqui está uma das principais aplicações históricas do logaritmo. Tá? Logaritmos foram inventados para fazer cálculos aritméticos na época que não existia calculadora. E eu vou contar depois um pouco mais da história deles. Mas o processo envolve essa tabela, né? O fato de que você pode usar a função e a função inversa simultaneamente na mesma tabela. Então, eles foram usados para facilitar contas aritméticas, porque o log pode transformar multiplicações em somas. E como vocês bem já devem ter percebido, se você tiver que fazer aritmética na mão, fazer uma soma é muito mais barato, muito mais simples do que fazer uma multiplicação. Então, assim que você tiver que tratar com números que têm vários dígitos, começa a ficar interessante transformar essas coisas em somas. Então, como que era feito essa conta? Como é que as contas eram feitas? Multiplicações, como é que as multiplicações eram transformadas em somas? Então, digamos que eu queira o resultado do produto de P com Y. Então, dois números, P e Y, quero fazer o produto deles e obter um resultado Z. Então, normalmente as tabelas eram na base 10. Tá? Então, a tabela do logaritmo era calculada na base 10. E o que você consultava, que pode ser consultar, é tirar o logaritmo de P
para obter o expoente, né, o expoente Q. Então você pega P, calcula o log na base 10 do valor P e obtém esse expoente Q. Da mesma forma, você pega Y, calcula o log de Y na base 10, obtém um expoente X. Agora você tem que fazer o produto desses dois números, mas como você está na mesma base, o produto dos dois números é a soma dos expoentes. Então está aqui. Aí a operação aritmética que era feita era a soma de Q com X. Essa era a conta que de fato tinha que ser feita na mão. Uma vez obtido essa soma, você novamente consulta, você pode consultar na mesma tabela, procurar essa soma na tabela, e isso vai te mostrar aqui o resultado, tá? O resultado Z. Porque na tabela, consultando agora de uma coluna para do lado, né, você vai ter, na verdade, a operação inversa. Você vai fazer o inverso, que é dado o expoente, encontrar quem é o número que resulta de 10 elevado a esse expoente. Tá? E esse é o resultado que você quer, o valor Z. Então, a operação aritmética que eles tinham que fazer era uma soma. Tá? E muita consulta na tabela, que às vezes envolvia uma pequena continha, com um dígito ou dois dígitos. Tá? Então, era esse o processo. Transforma-se produtos em somas. Como fazia isso? Você consulta a tabela, faz uma soma e consulta a tabela de novo. Tá? E isso ajudava muito, por exemplo, tirar a raiz, fazer radiciação, porque você pode também transformar a radiciação, qualquer potência, numa operação com logaritmo. Então, digamos que alguém precisasse tirar a raiz cúbica de um valor x. Então, você pode fazer o seguinte processo. Pega x, calcula quem é o log de x na base 10. Isso vai dar um valor q, que é o expoente. Divide q por 3. Tá? Calcula q igual a 3. É a única conta que você tem que fazer de fato. E então, consulta na mesma tabela, na direção inversa, consulta de onde veio o q elevado q sobre 3. Então, q sobre 3 veio, né, do número 10. Então, você vai encontrar o 10 elevado a q sobre 3. Ok? Né? E isso daqui é a raiz cúbica de x. Tá certo? Então, é assim que você transforma, tirar uma raiz com uma simples, transforma ele numa simples divisão por um número. Então, divisões para fazer raízes e também multiplicações para fazer potências. Né? Imagina que você tenha que fazer sem calculadora essa avaliação de um polinômio. Então, você vai precisar de muitos produtos aqui. Você vai precisar de produto de x com vários números e consigo mesmo, porque você vai precisar de x ao quadrado, x ao cubo, etc. Né? Então, tem muitos produtos aqui. E para fazer isso, o pessoal usava também tabela de logaritmos. Então, digamos que eu quisesse calcular x à quinta. X à quinta eu pego, calculo quem é o log de x, multiplico por 5, né? E isso dá o expoente, certo? O expoente. Então, por exemplo, você tem o log, aqui o log é o log na base 10, tá? Então, aqui é o log na base 10. Log de x, aí eu multiplico por 5 e consulto a tabela de novo para descobrir quem que é 10 elevado a esse resultado. Né? Isso vai dar x à quinta. Dá para ver aqui que eu posso usar, colocar esse 5 aqui no expoente do x e escrever assim, ó, 10 log de x elevado a 5, tá? E aí o 10 com o log na base 10 de alguma coisa é a própria coisa, certo? X à quinta. Então esse aqui é um jeito de calcular x à quinta. A única conta que você realmente tem que fazer é essa. Essa propriedade de pegar o 5 que está aqui na frente e botar no expoente
ou pegar do expoente e trazer aqui para frente, é uma propriedade de logaritmo que a gente consegue demonstrar. E então, vou mostrar para vocês onde encontrar essas propriedades aqui. Então está aqui. Tem um resumo das propriedades com logaritmo. Esse texto aqui você encontra na nossa página do curso, tá? Tirei de lá para mostrar para vocês quais são as propriedades e o nome delas. Então, essa daqui é uma das principais, onde você transforma log na base A de B vezes C, log de B na base A e log de C na base A, somados. Tá? Então, isso aqui é chamado de log do produto. Então, produto transformado em soma. Divisão. Então, log de B sobre C pode ser escrito como sendo log de B na base A menos log de C na base A. Esse é o log da divisão. A propriedade do expoente. Se você tiver log de B na base A e B tiver elevado a um expoente P, então o P pode ser escrito na frente do logaritmo de B na base A. Todas essas demonstrações aqui se referem à regra anterior, tá? Então, tem aqui a explicação que remete à definição do logaritmo, explicando por que cada uma dessas regras aqui realmente vale. Outras regras importantes são sinal, né? Se você tiver, esse aqui é um caso particular, se você tiver log de 1 sobre C, é a mesma coisa que menos log de C na base A. Por quê? Porque é a mesma regra que o expoente, né? Log de 1 sobre C na base A é 1 sobre C é C elevado a menos 1. Então você pensa que esse expoente aqui, que o menos 1, pode vir para frente do logaritmo e, portanto, resulta no sinal de menos aqui. Tá? Outra coisa, então, é a mudança de base. A gente chama isso daqui de fórmula de mudança de base. Log de B na base A pode ser escrito como sendo o log, escolhe uma outra base, C, por exemplo. Então, ele pode ser escrito como log de B na base C dividido pelo log de A na base C. Ou seja, você sempre pode trocar a base do log, né, e escolher uma outra base para calcular o log, desde que você compense aqui uma divisão de uma base pela outra, uma divisão do log de uma base A para a base C. Tá? Então isso aqui é chamado de mudança de base. Muito bem. Mais para frente, eu vou fazer em outros vídeos exemplos, tá? Exercícios resolvidos, onde a gente vai trabalhar essas propriedades aqui. Finalmente, vamos mostrar aqui o logaritmo na base E. Então, esse é chamado de logaritmo natural. Tá? Então, o logaritmo natural nada mais é do que o logaritmo usando o número E como base. Para ele, se tem uma notação especial, a gente fala ln de x. Tá? Então, isso daqui significa log usando a base E. Então, por exemplo, o logaritmo natural ln de E elevado a 2/3 é 2/3. Né? Isso pode ser visto porque a gente tem essa propriedade aqui, que o expoente desse número pode ser escrito na frente do ln, certo? E o logaritmo de um número que é a própria base, tem expoente 1 aqui, portanto, isso daqui vale 1. Então aqui dá 2/3. Né? Ou você pode ler direto. Se eu tenho uma base elevada a uma potência, o ln na própria base é essa potência aqui. Né? Muito bem. Tá aqui um exemplo onde a gente pode passar
a exponencial de meio elevado a t para uma expressão onde eu tenho uma exponencial na base e. Tá? Eu posso fazer isso assim. Eu escrevo, por exemplo, meio como sendo 2 elevado a menos 1. Né? Então eu tenho isso aqui, 2 elevado a menos 1 elevado a t, que é a mesma coisa que isso daqui. Então, o que eu fiz aqui, 2 elevado a menos t, eu levantei ele usando o fato de que para qualquer número que eu pegar p, eu posso reescrever ele como sendo, usar uma base a e escrever o logaritmo na base a do p. Então, essa é uma propriedade que define o logaritmo. Né? A única coisa que eu estou usando a base e. Então, eu escrevo e ln de p aqui. Tá? Feito isso, o que eu fiz daqui para cá foi usar essa propriedade do expoente. Ln de um número elevado a um expoente é a mesma coisa que escrever o expoente na frente multiplicando o ln. Então, eu posso escrever o menos t aqui na frente. E na calculadora eu calculei que em ln de 2. ln de 2 é aproximadamente este número aqui, ó, 0,693. Tá? Então está aqui, ó, ln de 2 é aproximadamente isso. Então eu posso reescrever essa exponencial aqui, que está na base meio, como essa função que envolve o número e e uma constante multiplicando t aqui. Né? O negativo vem do fato de que isso daqui tem que decair à medida que t cresce, porque esse daqui é um número menor do que 1. Esse daqui decai quando t cresce. Tá? Em breve teremos mais uns exercícios com resolvidos. Tá? Você vai ver também aí, junto com este vídeo, tem vídeos com exemplos e exercícios resolvidos. Então, dê uma olhada lá, você vai ver mais exemplos a respeito desse material que está nesse vídeo aqui. Ok? Até mais.